E aí, galera, então o site está pronto. Eu vou estar passando para vocês algumas instruções para a gente poder estar compartilhando o conteúdo aí em grupo e facilitar nosso dia a dia para estar estudando. Então, para acessar o site, vocês vão em grupo.engenhariacivil.eng.br. Aí, quando aparecer, vai ter essa tela de login e aí vai ter um aviso aqui, essa informação é editável, login requerido. Todo esse design foi criado, eu criei esses dias. Aqui a gente tem a parte do chat para conversas em grupo. Então aqui no chat já está aparecendo que tem um, que no caso está o Alvaci, porque eu já tinha conectado na outra página aqui, já tinha conectado, e aí no chat apareceu já aqui que o Alvaci estava online. A essas telas aqui a gente pode ir trabalhando, conversando individual ou conversando todo mundo ao mesmo tempo nessa sala de bate-papo aqui, ó, engenheiros civis. Aí vai aparecer a listagem de usuários aqui também, e aí todos nós podemos conversar em grupo. Então vamos ao que interessa. Aqui no usuário, a gente vai, cada um de vocês já tem um usuário, já criei um usuário para cada um, vou estar passando hoje ainda. Aí no usuário você vai colocar o nome de usuário e na senha, a senha padrão, para a gente poder estar acessando. Civil, com C maiúsculo, civil, @123. Aqui no caso da minha é diferente, a de vocês é padrão, a minha já não é. Quando vocês entrarem, pode estar fazendo a mudança da senha. Aqui ele vai aparecer os arquivos que foram modificados nos últimos 7 dias. Aqui eu adicionei simplesmente o livro de mecânica vetorial lá na pastinha de arquivos, e aí toda vez que formos adicionando os arquivos, eles vão aparecendo aqui todas as modificações que tivemos nos últimos dias. Se tiver alguma tarefa pendente, vai aparecer aqui. Aqui, se tiver algum compromisso relacionado ao calendário, vai aparecer aqui. Aqui também aparece o nosso logotipo, seleção de engenheiros. E deixa eu ver o que mais. Aqui vai ter uma parte de avisos, sempre que tiver algum aviso pode estar sendo modificado isso. E aos menus, então a gente tem aí a quantidade de menus e arquivos que vamos utilizar aí no decorrer das aulas. Então aqui essa parte é a configuração para o meu usuário. Então aqui a gente tem várias páginas e vamos ver aqui no usuário de vocês. Então aqui no caso, deixa eu colocar aqui o usuário do Sábio, aí é civil, @123. Depois vocês podem estar modificando essa senha, como eu falei. E aí, tá vendo? Fica um pouco mais limpo, mas porque os acessos eu restringi um pouco para não estar bagunçando muitas telas. Então aqui temos o logotipo, a parte de menus, e aqui a parte para adicionar contato, novo e-mail, essas coisas. Aqui no menu iniciar, você pode adicionar, como remover aquelas guias ali, ó, por exemplo, catálogo de endereços. Aqui aparece catálogo de endereços, clicou no botão direito, ele some. A gente pode, então isso aqui é todo modificado. Na parte de configurações, aqui temos as configurações do usuário, aparências. Para mudar a senha, vocês vêm aqui, colocam a senha atual e depois fazem a alteração de senha. Dados da conta, vão adicionar seus dados pessoais aí, se for necessário, e aqui a foto. Eu peguei a foto, já migrei direto do perfil do WhatsApp, então ele já fez o sincronismo direto com o web do WhatsApp e puxou as fotos de vocês. Eu já selecionei os usuários. Então tá, essa parte é só de configurações mesmo. Aqui em tarefas, aqui temos um filtro, tarefas ativas, terminar essa semana, atrasado, tarefas incompletas, concluídas. Todos vocês têm acesso para adicionar tarefas. Então, se por exemplo for adicionar uma tarefa aqui, se for adicionar, aí vocês colocam um assunto, vai começar e finalizar quando, qual que é a prioridade dessa tarefa, e aí essa tarefa aqui no caso será no perfil do Sábio, vai aparecer somente para ele, é uma tarefa pessoal. Agora, se eu criar uma tarefa e adicionar o grupo de engenheiros civis, aí vai aparecer para todo mundo essas tarefas, entendeu? Aí fica mais fácil para a gente administrar em grupo. Vocês podem ver que o chat aparece aqui em todas as telas, então pode estar conversando entre nós aqui, vai sempre aparecer as mesmas telas, lembrando que a sala de bate-papo é aqui, então vocês vão entrar, engenheiros civis e pronto. Aí aqui ó, já mostrou que o Alvaci e o Rafael Sabino estão no bate-papo, entendeu?
Deixa eu ver. Então essa parte aqui é de adicionar tarefas. Aí nós temos aqui então a parte de arquivos. A gente tinha falado da parte de calendário. Ela é quase como se fosse a tarefas. E no calendário você pode adicionar algum compromisso que tem, por exemplo, para hoje, ou algum compromisso que tenha para a semana que vem. Ele vai aparecer na sua página inicial aqui, ó. Essa guia de compromissos aqui. Vai aparecer todos os compromissos pendentes. Então aqui na parte de arquivos. Na parte de arquivos, vocês podem ver que tem as opções aqui do arquivo. Novo, você vai adicionar uma pasta ou um documento. Para enviar, você vai enviar um arquivo ou enviar uma pasta. Aí tem a opção de atualizar, copiar, cortar ou apagar esse arquivo. Miniaturas. Aqui já temos a pasta FASEG. Dentro da pasta FASEG, nós temos aqui cálculo numérico, isostática, mecânica aplicada, fenômeno de transporte. No caso aqui, como a prova mais próxima é a de mecânica, eu queria que a gente focasse um pouco mais nessas listas para resolver o que falta. Então aqui, após clicar 2 vezes em mecânica, temos as listas aqui, ó, por exemplo, livro e conteúdo. Esse aqui é o que eu adicionei, que apareceu na página inicial para todo mundo. Mecânica vetorial para engenheiros. Então esse aqui é o livro. Quando você clica em cima dele, aí dá as opções aqui, ó, abrir, baixar, propriedades. Se quiser adicionar algum link externo relacionado ao livro, também pode adicionar. Ele mostra o tamanho, quem foi que adicionou, quem foi que modificou. Então assim, aparece todas as informações. Aqui no caso, nós temos a resolução do capítulo 2. Aí é para todos estarem adicionando as resoluções que conseguiram fazer do capítulo 2. Capítulo 3 também da mesma forma e do capítulo 4 também da mesma forma. Só adicionar como exemplo aqui uma resolução do capítulo 2. Então, por exemplo, eu vou enviar arquivos. Na hora que aparecer os arquivos aqui, eu vou estar procurando aonde que se encontra a imagem, por exemplo. Se eu tirei uma imagem, uma foto da resolução de uma questão, aí eu vou procurar em que pasta se encontra essa resolução da questão. E vou estar, por exemplo, aqui a minha está em exercícios. Aí eu coloquei aqui como exemplo, foi até um exemplo de uma Xerox aqui. Aí eu renomeei ela assim, ó, cap 2.005, para me saber que é a questão 5 do capítulo 2. Então eu queria que, se possível, todo mundo fizesse assim, para a gente padronizar os arquivos e não virar bagunça. Porque se virar bagunça, ninguém vai conseguir tá compartilhando bem o conteúdo. Então eu posso fazer isso daqui, ele vai mostrar para mim, já vai estar enviando. Então é uma imagem, capítulo 2, questão 5, então é 1.6 megabytes e ele mostra que já está enviando a questão. Então beleza, a gente aguarda um pouquinho até que o envio seja concluído. Pronto, então o envio foi concluído. Então ao clicar na imagem aqui, nós temos as mesmas opções, ele já aparece na imagem aqui, ó, já aparece os dados, quem foi o usuário, no caso aqui mostrou que foi o Sávio, porque eu loguei com a conta dele, então está mostrando que o Sávio enviou a questão 5 para o nosso sistema. Então tem a opção de abrir, para a gente só visualizar a imagem, baixar essa imagem. Aí em propriedades é a mesma coisa de dar 2 cliques também. Ele mostra aqui, por exemplo, os comentários. Se a gente quiser mudar o nome do arquivo, pode mudar aqui também. E essa parte de versões antigas é interessante porque se, por exemplo, o Paulo fez uma questão e ficou mais, digamos que mais correta que a do Sávio, ele pode adicionar o arquivo com o mesmo nome e aí ele vai pedir para sobrescrever. Se sobrescrever, ele vai mostrar as versões antigas do arquivo. Então a gente vai ter um histórico completo do que foi modificado, entendeu? Eu vou fazer um exemplo agora que a gente pode estar visualizando. Então assim, da mesma forma, resolução do capítulo 2, resolução do capítulo 3, a gente pode navegar nesse menu aqui, ó, de pastas e tá encontrando todas as resoluções e todos os livros também. Eu vou adicionar o livro de fenômenos, vou adicionar também o livro de cálculo numérico para a gente poder estar estudando melhor. Então aqui é a página inicial que eu tinha falado. Então, por exemplo, após atualizar a página,
Ah, tá, aqui. A gente pode adicionar aqui também, por exemplo. Você pode mudar essa página inicial, é modificado de acordo com o usuário. Então, arquivos modificados nos últimos 7 dias. Então, aqui já apareceu para mim, ó, que no dia 26, segunda-feira, foi adicionado esse arquivo, Mecânica Vetorial para Engenheiros, e adicionado este arquivo aqui, resolução do capítulo 2, capítulo 2005. Então, eu tenho todas as informações aqui. Aqui é o módulo de e-mail. Se vocês quiserem utilizar o e-mail desse sistema, pode utilizar também. Depois eu posso estar ajudando vocês a adicionar a conta aqui. Não é difícil, mas não é o foco do momento, então eu não vou focar. A opção de notas aqui, eu coloquei 2 arquivos como exemplo aqui. Para adicionar notas, se você quiser adicionar notas para aparecer na área de trabalho lá na página inicial, vocês vêm aqui e adicionam um nome e o que essa nota significa. São lembretes. Se vocês quiserem adicionar alguns links, podem estar adicionando por aqui. Bookmarks, vocês podem estar adicionando aqui, são links externos. Por exemplo, um vídeo que vocês acharam interessante de algum conteúdo, pode estar adicionando aqui. A parte de lembretes, por exemplo, você vai adicionar um lembrete para te lembrar de alguma coisa, como o nome já diz, por exemplo, o nome. O que é o tipo de lembrete, aonde se localiza esse link, e é para você ser lembrado em que horas, por exemplo. Ser lembrado no dia 26, aqui no caso da hora, você vai ser lembrado às 19, digamos assim, às 20 horas. É para ele te lembrar, para o sistema te lembrar de fazer alguma coisa, então você adiciona. Então esse sistema ele pode ser totalmente configurável. Aqui, por exemplo, em Wikipedia. Aqui já tem um próprio navegador que a gente pode estar fazendo as pesquisas aqui, ele já vai trazer os resultados em português e a gente pode estar pesquisando através do próprio aplicativo. Aqui só são complementos mesmo, a parte de configurações, aquele que eu mostrei antes, que mostra as configurações da conta. Então aqui em aparência, mudar a senha, mudar os dados da conta e a foto também para ser alterada. Aqui são os módulos que vocês podem adicionar ou remover para aparecer nessa página inicial aqui. Ele mostra o nome de quem está logado no momento. Então, galera, é isso mesmo. Acho que isso é uma explicação bem simples do sistema, só para a gente entender como que funciona. Eu vou sair aqui e vou adicionar o mesmo arquivo para a gente poder ver como funciona o sistema. Por exemplo, login do Paulo Henrique. A senha padrão é a mesma, sigla arroba 123. Sigla 123. Beleza. O sistema é igual para todo mundo, então a gente tem os mesmos dados aqui, os mesmos catálogos. Então, por exemplo, aqui na parte de arquivos. Então, assim, vamos manter o padrão para adicionar o que é de cálculo dentro de cálculo, o que é de fenômeno dentro de fenômenos. Aí dentro de fenômenos eu vou colocar, por exemplo, lista 1 já foi resolvida, então não entra mais. A gente pode criar aqui, por exemplo, outra pastinha, por exemplo, pasta, lista de exercícios 02. Então é a lista 2 de fenômenos que ele já passou no liceu. Então dentro disso daqui nós podemos adicionar o que foi resolvido aqui. Então cada um pode enviar o arquivo, como eu já mostrei como que faz o envio. Isostática da mesma forma. Isostática eu vou criar uma tarefa para todo mundo, está adicionando a mesma questão com o mesmo gráfico, para a gente poder ver se o gráfico vai bater, principalmente aquele na forma triangular, para a gente ver se vai bater a resposta de todo mundo. Então aqui, dentro de mecânica aplicada, o livro, como eu já falei antes, está aqui. Aí a resolução do capítulo 2, a mesma resolução que o SAV, digamos assim, que eu enviei no login do SAV, aí ela está aqui aparecendo para todos, entendeu? Então o Paulo deu uma olhada aqui. Se for clicar, por exemplo, 2 vezes no arquivo, ele também tem como visualizar. Aí você visualizou o arquivo e viu essa questão aqui em forma de imagem e viu que não está assim legal. Então falou, eu vou reenviar esse arquivo aqui. Então você renomeia antes no seu computador para estar enviando. Por exemplo, aqui, vou enviar o mesmo arquivo. Aí ele vai fazer o envio dessa resolução e vai comparar na base de dados se já tem essa questão enviada. Então, se já tiver essa questão enviada,
Aí ele vai sobrescrever o arquivo atual, mas ele vai gravar o arquivo antigo numa outra parte do sistema, que a gente pode estar sempre consultando para ver quais foram as etapas para a gente conseguir chegar numa resposta mais assertiva, digamos assim. Pode enviar vários arquivos também, vocês podem adicionar aí, ó, tá vendo? A mensagem já aparece, ó. Deseja sobrepor o arquivo capítulo 2005 JPG? Se for sim, se for o mais recente, que todo mundo tiver de acordo, aí adiciona sim. Aí ele vai salvar o arquivo. E a gente pode estar sempre conversando aqui também, ó, no bate-papo. A gente pode, por exemplo, selecionar um usuário, ou pode estar conversando todo mundo junto. Aqui, ó, tem várias opções. Eu, por exemplo, eu escrevi essa mensagem, aí o Vassi pode vir e escrever outra mensagem, e por aí vai aparecendo, ó. O chat já apareceu na outra tela lá, que o Vassi enviou algo, tá vendo? Aqui, ó, na sala de bate-papo, já enviou, ó. Aí ele mostra aqui, ó, o Alvaci enviou lá. Aí se eu quiser, eu envio outra coisa, por exemplo, boa noite. Ele aparece aqui, mas vai dar o aviso na outra tela. Aqui, ó, boa noite, mostrando que o Rafael só me enviou a mensagem. Então assim, o chat funciona bacana. Aqui no arquivo, vocês podem ver que, por exemplo, quando a gente for clicar novamente, aqui, ó, ele já vai mostrar que o usuário que enviou foi o Sábio, mas o usuário que modificou foi o Paulo Henrique, porque ele enviou por último a mensagem. Em propriedades a gente consegue ver, lembra? As versões antigas. Então aqui a gente tem uma versão antiga. Então aqui, ó, o proprietário atual é o Paulo, ele foi modificado. Aqui não mostra o restante, mas era para ele mostrar aqui que foi modificado na hora que é o último arquivo. Então foi antes das 7 um pouquinho. Esse aqui é o arquivo atual. Se você, por exemplo, der 2 cliques nele, ele já vai mostrar para você, ó, a imagem. Sacou, galera? Então eu acho que é isso. Se alguém tiver uma dúvida, pode estar me chamando. Eu vou estar online no chat amanhã praticamente o dia todo, que eu vou estar estudando. Qualquer coisa vocês podem me chamar no WhatsApp também. E vamos enviar os exercícios, galera. O que tiver de diferente aí, o que puder ser enviado também da resolução do capítulo 4, que eu acredito que é o que quase ninguém deve ter feito ainda, a gente pode estar enviando as outras também, capítulo 3, capítulo 2, para ficar como histórico para nós mesmo. Porque esse sistema não vai cair. A gente pode estar utilizando ele em matérias até no 7º, 8º período, 6º, 7º, 8º, então vai ajudar bastante aí. E vamos movimentar para poder manter esse sistema funcionando. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando por aí, ok? Então até mais.